Salve mulherada forrozeira! Eu tô aqui para falar um pouquinho sobre corpo e dança. Amanhã a gente vai ter uma roda de conversa sobre corpo aqui no Mulheres que Conduzem. A gente estudou e está estudando o mito da beleza de Naomi Wolf e fazendo essa relação aí com o forró. E hoje eu vou falar um pouquinho, iniciar o assunto aí que a gente vai conversar amanhã na roda de conversa. Eu vou ler um pouco, que vai ficar mais fácil para eu lembrar de todos os tópicos, e depois a gente pode conversar pelo chat, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Face, por onde vocês quiserem. O que acontece? O controle dos corpos das mulheres é uma arma política, né? E através do aprisionamento dos corpos em padrões estéticos, modelos de expressão de sexualidade e estereótipos de gênero, a sociedade nos encarcera, diminuindo a nossa autoestima, manipulando a livre expressão da nossa energia vital, da nossa libido, da nossa criatividade, confiscando o tempo que a gente podia gastar com o desenvolvimento do nosso potencial e do nosso propósito de vida. Eles controlam nossas vidas para que elas sirvam a esse sistema patriarcal, capitalista, de poder. Então, os padrões estéticos, a educação sexual, os estereótipos de gênero impostos, eles são absorvidos também pela dança, pelo forró. E por isso que vale questionar que tipo de forró que a gente está dançando e qual que a gente deseja para o nosso futuro. O ideal e a estética, eles servem para um fim político, e a dança pode ser uma ferramenta fantástica de transformação social positiva e tentativa aí de alteração dos modelos instituídos, de desenhar um movimento que envolva mais liberdade na vida cotidiana e que a gente possa estar inteiro aqui com a nossa, estarmos inteiras aqui com a nossa essência e expressando nossos potenciais. Eu vejo inúmeras mulheres se depreciando nos vídeos, se autoimpondo um padrão para suas danças, altamente perfeccionistas, se autoflagelando. Eu mesma me pego repetindo esse padrão várias vezes. A gente carrega as marcas aí de uma lavagem cerebral de séculos imposta, que encarcera nossos corpos, nossas mentes, nossas almas, através de uma manipulação que, quando não é explícita, ela é psicológica, né? E a arte? A dança, o forró, a arte não deveria ser livre? Sem certo, sem errado, uma via de expressão de cada ser de forma única e intransferível? Não teria ela um propósito de questionar a vida e de reinventar a vida? A gente pode usar a arte como um manifesto para transformar a sociedade, construindo um novo forró, por exemplo, feminista, decolonial, que inclui corpos diversas, histórias diversas, expressões distintas, que acolha a nossa ancestralidade, que forge um futuro onde a gente possa ser mais livre. Em 2019, por exemplo, eu dei uma entrevista para a Ludmilla de Brasília, que tem um projeto incrível, juntamente com outras professoras do mundo. E todas as professoras disseram que não gostam das suas imagens nos vídeos. Isso para mim é muito sintomático, eu gosto de dar esse exemplo nas minhas aulas. Então, a gente posta o vídeo porque precisa, né? Porque é o nosso trabalho. Mas se sente insegura, não gosta da nossa imagem, assim como a maioria das mulheres com quem eu venho conversando nesses 10 anos de projeto Mulheres que Conduzem aqui nas aulas. Por que é tão difícil a gente amar nossas danças? Por que é tão difícil amar nosso corpo, nossa imagem? Essa insegurança que a gente traz ao enxergar nossos próprios corpos reflete na dança e na vida, e muitas vezes mina nossas potencialidades. E é isso que a sociedade quer, ela quer controlar a gente através do nosso corpo. A Naomi Wolf, no Mito da Beleza, ela fala:
quanto mais fortes as mulheres se tornassem em termos políticos, maior seria o peso ideal da beleza sobre seus ombros, principalmente para desviar a energia e solapar seu desenvolvimento. E completa mais ainda em outro trecho: obsessão ao físico, o pânico de envelhecer, horas e horas gastas com cuidado da aparência. Mesmo que a gente tente dizer que não nos importamos, essa ideia está introjetada na gente, né? E é isso que o sistema quer, né, gente? É isso que o patriarcado quer, minar a nossa autoestima para que a gente mesmo se autodestrua e que a gente não consiga expressar plenamente nossos potenciais. Nesse mesmo livro que a gente está estudando, a Naomi cita a Lucy Stone, numa citação de 1885. Olha só, o livro da Naomi é de 91 e ela cita a Lucy de 1885, da primeira onda feminista, do sufragismo, quando as mulheres estavam lutando pelo direito ao voto. Que mulheres? Mulheres brancas europeias. A gente está falando dessa primeira onda, que é um feminismo branco ainda, né? A Lucy Stone fala: ter o direito a voto, possuir propriedade, significa muito pouco para mim se eu não tiver pleno direito ao meu corpo e seus usos. Então, se nessa época, antes, né, século XIX, final do século XIX, a gente está falando, a mulher pertencia a um homem, ao seu marido, ao seu pai, então ela não podia sair de casa, não podia trabalhar, não podia fazer isso ou aquilo, se ela não tivesse o consentimento desse homem. Hoje, o sistema, a gente conseguiu o direito ao voto, conseguiu lugar no mercado de trabalho, mesmo que a gente ainda tenha que lutar muito por isso, nossa independência financeira. E a gente conseguiu o divórcio, né? O que é algo, o poder ter o direito de não precisar se casar, não precisar ser mulher de alguém, podemos ser mulheres sozinhas. Mas o sistema continua oprimindo a gente através de uma manipulação psicológica e de uma lavagem cerebral que coloca a gente como escrava da gente mesmo. E essa obsessão com o físico é uma das formas de manipular e de oprimir a gente, estabelecer esses padrões e aprisionar. É uma lavagem cerebral muito forte. Essa obsessão com o físico, ela reverbera em todas as áreas da nossa vida, gente. A gente sofre a síndrome da impostora, uma autossabotagem que foi detectada no estudo com mulheres executivas em 1978 por duas psicólogas, a Pauline Clance e a Suzanne Imes. Então, para além da manutenção desse sistema aí perverso de autodestruição, a gente pode observar também a mesma objetificação da mulher na sociedade dentro do forró, permeando diversos ambientes e manifestações distintas de dança. Alguns desses pontos a gente pode notar quando observa, por exemplo, uma conduzida passiva, sem voz, silenciada, na espera de uma ordem vertical vinda de um condutor geralmente bruto e impositivo, né? Então é essa dança que a gente está querendo desconstruir. A gente pode notar também a objetificação ainda quando uma mulher dança sexualizando seu corpo com enfeites copiados dentro de um padrão heteronormativo e de gênero da mulher sensual ou delicada. Ou ainda quando a gente vê nos bailes uma fileira de mulheres ali na prateleira esperando para serem chamadas para dançar. Então, e geralmente, caso as pessoas não conheçam sua dança, quem vai ser mais chamada? As mulheres mais novas, mais brancas e com beleza padrão, né? Então a gente está nessa prateleira ali à venda, esperando geralmente um macho para te chamar para dançar, né? Que bom que isso está mudando, que temos mulheres hoje que conduzem e que tomam essa frente. E aí eu vou citar de novo aqui a Naomi, que ela fala no Mito da Beleza: a influência da pornografia sobre o sentido de identidade sexual das mulheres
é tão abrangente que é quase impossível para as mulheres mais jovens distinguirem o papel que a pornografia desempenha na criação de sua ideia de como ser, de que aparência ter, de como se movimentar no sexo, separando de seu sentido inato de identidade sexual e de gênero. A pornografia da beleza, que pela primeira vez na história da mulher associa a sexualidade de forma direta e explícita, uma beleza produzida, está em toda parte, minando o recém-adquirido e vulnerável sentido de amor próprio sexual. Então, enquanto nossa educação hoje sexual vem totalmente da pornografia ou do romantismo heteronormativo dos filmes de Hollywood. Então, as escolas e os pais fazem muito pouco esse papel ainda, né? E essa educação sexual pornográfica ou hollywoodiana não influenciam apenas nosso jeito de se relacionar, como também da gente se expressar no mundo. E isso vem para a dança, né? O quanto a pornografia, o romantismo, os estereótipos de gênero, de sexualidade estão presentes na dança. Então, aí a gente vai voltar aqui um pouquinho para a dança e para os enfeites, tá? Eu estava falando lá dos enfeites sensualizando o corpo da mulher, enfeites copiados, ou que coloca a mulher numa posição frágil, de delicada, né? Esses enfeites não é que eles não devam ser realizados, né? A gente pode realizar se quiser, mas a gente precisa ter consciência de que lugar que a gente quer ocupar na dança. A gente quer sensualizar? É isso que queremos? E podemos. O funk sensualiza, por exemplo, e é uma maneira de empoderar a mulher porque ela está tendo consciência daquela sensualização do corpo. Então, o que a gente não pode é fazer isso de forma inconsciente, e esse não pode ser o único padrão, né? A gente precisa ter a opção de escolha. Então, se eu escolher sensualizar, se eu escolher estar mais na escuta, ser uma conduzida mais passiva, silenciosa, em determinada dança, devia ser algo consciente, não um padrão imposto, certo? A Naomi Wolf continua dizendo aí no livro: mulheres prósperas, instruídas e liberadas do primeiro mundo, que têm acesso a liberdades inatingíveis para qualquer outra mulher até agora, não se sentem tão livres quanto querem ser. E continua: quanto mais fortes as mulheres se tornassem em termos políticos, maior seria o peso ideal da beleza sobre seus ombros, principalmente para desviar a energia e solapar seu desenvolvimento. E já não podem restringir ao subconsciente sua sensação de que essa falta de liberdade tem algo a ver com questões aparentemente fúteis que, na verdade, não deveriam fazer diferença. Ela está se relacionando aos nossos rituais de beleza, o tempo gasto com se depilar, se maquiar, se produzir, o tempo gasto com a obsessão com a aparência. E aí, gente, eu tô falando aqui não do autocuidado, mas de uma obsessão com a aparência, né? E aí ela continua: mas sem ter vergonha de admitir essas preocupações triviais relacionadas à aparência física, ao corpo, às roupas, têm tanta importância na vida delas. No entanto, apesar da culpa e da negação, é cada vez maior o número de mulheres que se pergunta se elas são mesmo totalmente neuróticas e solitárias, ou se o que está em jogo tem a ver com a relação entre a libertação da mulher e a beleza feminina. Aí, numa outra parte, ela fala: depois de alcançarem direitos legais e reprodutivos, educação superior, entrarem num dos negócios das profissões liberais, será que as mulheres se sentem livres? Existe uma subdúvida secreta que envenena a nossa liberdade. Peguei aqui alguns trechinhos, tá, gente? Pra gente refletir sobre isso e trazer pra dança essas questões que a gente tem com o corpo, com os padrões de beleza. E poder, no ambiente do forró, desconstruindo
esse forró tradicional, patriarcal, a gente possa trazer transformações para as nossas vidas e para a nossa sociedade. Então, o objetivo aqui do Mulheres que Conduzem é a gente se fortalecer, entender onde é que estão ali os nós e a gente poder juntas desatar esses nós e construir um forró novo mesmo, tendo referência à ancestralidade, claro, mas a gente está nesse momento contemporâneo, urbano, feminista e tentando buscar nossas raízes, mas ressignificando tudo isso. Então, eu acho que aqui nas aulas a gente tem trazido bastante a questão de deshierarquização, não só do ensino, dos afetos, da dança, né, a comunicação mais horizontal. Então temos muitas saídas, mas todas elas são difíceis e são a longo prazo. Você vê que a gente está falando, eu fiz uma citação de 1885, é muito tempo, né, galera? É muito tempo e a gente continua pegando nas mesmas questões. E aí a gente vai melhorando algumas coisas e muitas ainda ficam. A gente tem muitas travas. Então, se a geração da Lucy lutou pelo voto, a geração da minha mãe lutou para entrar no mercado de trabalho e pelo divórcio, hoje a gente está lutando por salários iguais, ainda estamos lutando, né? Violência contra a mulher aí nas ruas. A gente está no momento de discutir essa questão da fluidez de gênero e da sexualidade e discutir aí os afetos. A gente tem conversado bastante sobre a não monogamia, política inclusive, sobre essa mudança, né? A comunidade LGBTQIAP+, se fortalecendo e aí a gente discutindo essas questões. O Brasil vem colocando mais em pauta também as questões afro-indígenas. Então, esse resgate da ancestralidade afro-indígena é muito importante no forró. Tudo isso está junto para a gente construir um forró mais inclusivo, mais horizontal, melhor. E não tem como falar de feminismo sem falar de tudo isso, né? Por isso que a gente tem se pautado aí nos feminismos plurais. Então, amanhã, dia 24, sábado, a gente vai conversar das 11 às 13 nessa roda de conversa. Não precisa ter lido o livro para conversar com a gente. É gratuito, mas precisa se inscrever. E aí, depois disso, eu vou gravar um outro vídeo depois dessa primeira conversa para falar um pouco sobre o que a gente conversou, porque a conversa não vai ser gravada, tá? Ela é fechada para a gente ter um pouquinho mais de segurança, de liberdade, a gente se fortalecer, poder expor nossas histórias também. E vou estar aqui com vocês. Então é isso, gente. Até a próxima. Aguardem os próximos vídeos e comentem aí o que vocês acham. Se vocês pensam da mesma forma ou não. Aqui é um espaço de diálogo, de reflexão, que é muito importante a gente sentir que não tem certo nem tem errado, tem o espaço de refletir, de troca, né? E de criação. A arte é livre, gente, não existe certo e errado na hora de dançar, da arte, tá bom? Então, um abração para vocês e até a próxima!